Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós continuamos o nosso assunto sobre idiotismo e loucura. Este assunto se encontra no capítulo 7 da Volta do Espírito à Vida Corporal, na parte segunda do Livro dos Espíritos. Esta é a segunda parte do nosso estudo. Na primeira parte, nós falamos sobre o idiotismo. E antes de começarmos nosso estudo anterior, nós havíamos feito, inclusive, uma observação com relação aos termos. Como nós continuamos o estudo, é importante que a gente, mais uma vez, ressalte a terminologia que foi utilizada. Então, historicamente, o idiotismo ou idiotia era o termo para designar o grau mais grave de deficiência intelectual, frequentemente associada a lesões cerebrais, resultando na inaptidão para o autocuidado, muitas vezes na incapacidade de aquisição da linguagem. Atualmente, o uso desses termos idiota, ou idiotia também, para descrever pessoas com deficiência ou aos termos associados a este contexto, é considerado capacitismo. É uma discriminação, perdão, e preconceito contra pessoas com deficiência e deve ser evitado. Hoje, o termo deficiência intelectual substitui as classificações antigas. Entretanto, apesar de que hoje a gente saiba que a forma como nós devemos nos referir a este contexto inclua o termo deficiência intelectual, na época de Kardec, né, idiotismo, idiotia, né, cretinismo, eram os termos que estavam associados ou que eram utilizados dentro desse contexto. E para que a gente não se perca em substituições ou o uso alternado dos termos, nós vamos permanecer com aqueles que foram originalmente escritos, apesar de sabermos que hoje é, a questão de utilizar idiotia, idiotismo, seria considerado capacitismo, né? Então, nós estamos na parte segunda desse nosso estudo, onde começamos a falar um pouco sobre a loucura. Na parte primeira, falamos sobre a idiotia. Antes de começar, vamos ler aqui um texto de Emmanuel, que está no livro Semeador em Tempos Novos, capítulo 11. Ele fala sobre as inibições mentais. O texto foi psicografado por Chico Xavier. E ele nos traz a seguinte mensagem, Emmanuel. Embora o advento do cristianismo sobre a terra, espalhando amor e paz nos corações humanos, por muito tempo ainda, em favor da segurança e da ordem, não poderemos prescindir da justiça que rearticula as peças vivas da comunidade, buscando recuperá-las para a harmonia. Assim é que o magistrado, à maneira do cirurgião competente, trata o organismo social, usando o bisturi da lei para vazar a tumoração do vício, esvumar as chagas morais ou interferir em regiões cancerosas ou gangrenadas, impondo-lhes a inevitável extirpação. Por isso, o delinquente, como zona enfermiça que é preciso regenerar, sofre a internação nas casas de socorro ou nos presídios adequados à pena que os tribunais lhe cominam. Nesse mesmo critério, a alma que abusa da inteligência, transformando-a em laço escuro de exploração inferior, a detrimento dos semelhantes, padece, em nova romagem física, a prisão indispensável e justa, recebendo no cérebro doentio ou imperfeito a redentora detenção de que necessita. É desse modo que vemos a idiotia e a loucura, a epilepsia e a obsessão garantindo processos de cura espiritual, tantas vezes dolorosos à visão daqueles que somente enxergam a existência da carne. E é aí, nesses calabouços de sombra, que todos nós, quando malfeitores do pensamento, expiamos os delitos de lesa fraternidade, não através da estagnação fria e inútil, mas por intermédio da inibição e do sofrimento, que nos apressam o reajuste. Diante do companheiro segregado em semelhantes grades mentais,
exerce o santo dever da caridade e da paciência, aprendendo na triste lição sob teus olhos que é preciso usar a cabeça para o bem comum, mentalizando e agindo em termos de compreensão e solidariedade, serviço e progresso de todos, a fim de que as forças do mal não nos apaguem a lâmpada divina do discernimento e da razão, a luz que Deus nos concede para os caminhos da eternidade. Um texto muito bonito, né, de Emmanuel, que nos faz relembrar da justiça divina, né? Faz lembrar da justiça que nos permite readquirir a harmonia. Então, né, muitas das vezes a gente, olhando para situações em que nós vemos, né, situações como essa de deficiência intelectual, ou mesmo, né, com alguma inibição, seja ela intelectual, física, nós muitas vezes nos perguntamos o porquê daquela situação, né? A gente questiona muitas das vezes, né, qual é a justiça que está por trás desta situação. A gente questiona o amor de Deus que, né, faz com que a gente, sob os nossos olhos, tenha situações tão dolorosas como essas que nós observamos. Entretanto, a gente precisa recordar da justiça que está sempre associada à misericórdia divina. Então, ao invés de nos condenarmos por toda uma eternidade, sem possibilidades de redenção, Deus nos concede oportunidades pelas quais nós podemos expiar o nosso passado e nos reequilibrarmos para, em um futuro, resgatarmos estes erros que nós mesmos cometemos, erros que estão associados aos abusos que nós, em outras existências, cometemos. Abusos associados ao poder, à inteligência, que levaram ao desequilíbrio, por sua vez, outros seres que dependiam, que poderiam ser influenciados por nós. E a gente, com os interesses mesquinhos, egoísticos, associados à vaidade, permitimos que as oportunidades que nos foram confiadas fossem apenas utilizadas para nossa própria satisfação, em detrimento do auxílio ao próximo, o que nos trouxe muito desequilíbrio espiritual dentro de nós, dado que esta também é a consequência que foi associada àqueles que nós prejudicamos. Esta culpa que nós trazemos dentro do nosso próprio espírito nos gera um desequilíbrio muito grande, onde nós, sedentos por um reequilíbrio, uma, uma capacidade de nos reerguermos e repararmos aquilo que cometemos no passado, passamos por situações muito dolorosas, onde, para que nós possamos aprender convenientemente acerca de tudo aquilo que nós cometemos erroneamente, expiamos então em situações como essa esse nosso passado. Então, como o Emmanuel fala, nesse mesmo critério, né, como ele citou aqui do magistrado, né, que opera na sociedade através das leis humanas, nesse mesmo critério, a alma que abusa da inteligência, transformando em laço escuro de exploração inferior, a detrimento dos semelhantes, padece, em nova romagem física, a prisão indispensável e justa, recebendo no cérebro doentio e imperfeito a redentora detenção que necessita. Se nós, portanto, não encontramos a causa pela qual, né, uma pessoa passa por uma determinada situação, como essas situações expiatórias, né, em que a gente não consegue enxergar aos nossos olhos físicos aqui uma causa para aquela situação, nós devemos procurá-la nas vidas passadas, nas existências anteriores, nas quais este ser, o espírito que ali habita, que está encarnado, exerceu de maneira errônea, né, ou aproveitou de maneira incoerente com os propósitos aos quais ele foi confiado, as oportunidades que ele tinha em mãos para o auxílio do próximo. Mas, ao invés de condená-lo a toda uma eternidade de sofrimentos, Deus, através da sua misericórdia, permite que ele tenha uma nova existência física. Mas, nesta existência física, passando por uma situação dolorosa, porém indispensável,
e justa. Ele consegue reequilibrar-se, ele consegue passar por um processo de redentora detenção, como Emmanuel falou aqui, né? Que ele necessita. Então, o Espiritismo nos permite ampliar as nossas vistas para que a nossa visão não se limite à vida puramente material. E a nossa vista, agora ampliada para as coisas espirituais, nos dá o entendimento necessário para compreender que este espírito, passando por aquela situação, né, na sua encarnação, ele está passando por um processo muito importante para ele, necessário ao seu reajuste, que ele tanto precisa, né? É isso que ele fala. E nós que estamos, né, em outras, é, né, olhando de fora, ou associados de alguma maneira a essa situação, ou talvez como parentes, né, os familiares, né? Então, o Emmanuel fala, diante desses companheiros segregados em semelhantes grades mentais, exerce o teu santo dever da caridade e da paciência, aprendendo na triste lição sobre os teus olhos que é preciso usar a cabeça para o bem comum, porque isso nos auxilia a visualizar que nós também hoje temos oportunidades de trabalho, oportunidades que nos foram confiadas, como possibilidades de auxílio ao próximo, que nós também devemos aprender a usar de maneira correta. Olha só, mentalizando e agindo em termos de compreensão e solidariedade, serviço e progresso de todos, a fim de que as forças do mal não nos apaguem a lâmpada divina do discernimento e da razão, a luz que Deus nos concede para os caminhos da eternidade, que é o que o Emmanuel fala aqui. Então, isso nos auxilia também a visualizar ou pensar nas possibilidades que nós mesmos também recebemos, para que nós possamos fazer um bom uso. E, com relação àqueles que nós enxergamos que passam por essas é, situações necessárias, porém, né, muitas vezes dolorosas, que a gente amplie a nossa visão para a vida do espírito imortal, entendendo que este processo garante a ele aquilo necessário para que ele recupere a sua cura, o seu equilíbrio espiritual, né? Mas agora a gente entra aqui na questão 375 do Livro dos Espíritos, no qual Kardec agora muda para a loucura, né? Ele pergunta sobre a loucura. Qual na loucura a situação do espírito, né? E eles nos respondem, os espíritos. O espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sob a matéria. Encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diversas e na contingência de só o fazer com o auxílio de órgãos especiais. Altere-se uma parte ou conjunto de tais órgãos, e eis que se lhe interrompem, no que destes dependam, a ação ou suas impressões. Se perde os olhos, fica cego. Se o ouvido, torna-se surdo, etc. Imagina agora que seja o órgão que preside as manifestações da inteligência e da vontade o atacado ou modificado, parcial ou inteiramente, e fácil te será compreender que, só tendo o espírito a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, uma perturbação resultará, que ele por si mesmo ou no seu foro íntimo tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe está nas mãos de ter. Então a gente vê aqui nesta explicação dos espíritos que quando nós, em espírito, né, ou desligados do vaso físico, lá no plano espiritual, na erraticidade, considerando que nós ainda somos espíritos imperfeitos, que precisamos reencarnar ainda para despojarmos das nossas imperfeições. Lá, quando nós estamos no plano espiritual, nós recebemos diretamente, né, estas impressões e exercemos a nossa ação sobre a matéria enquanto espíritos, né? Obviamente que esse espírito está associado ao seu perispírito, né? Que é mais ou menos também sutil, de acordo com o grau de elevação adquirido por aquele espírito e de acordo com o mundo ao qual ele está associado. Então, o espírito ali, ele se vê unido ao seu perispírito, que é o meio pelo qual ele consegue, então, atuar sobre a matéria mais sutil. Entretanto, quando ele encarna, ou seja, aqui, passando, por exemplo, no nosso planeta de provas e expiações, a Terra,
passando por uma existência corpórea, este nosso corpo ele ainda é muito material. Isso aqui que nós estamos vendo tem uma materialidade muito grosseira, o termo, né, que os espíritos utilizam. E nós, ou seja, o espírito, a essência espiritual, para que ele se manifeste enquanto encarnado, precisa ter seu corpo, né? Então, o espírito conserva o seu perispírito, que, por sua vez, faz um intermédio entre a essência e o corpo físico. Para que a gente possa se manifestar, portanto, precisamos dos órgãos deste nosso corpo que servem como meios da manifestação do espírito. E um destes órgãos, né, que está associado à manifestação da inteligência ou da vontade, o nosso cérebro, por exemplo, caso ele esteja modificado ou caso ele não esteja em perfeitas condições, então nós temos que a manifestação deste espírito, de certa maneira, também será modificada, será afetada. Então fica fácil para a gente compreender que a manifestação do espírito, nesse caso, depende destes órgãos. E isso nós havíamos estudado, né? Quando nós trabalhamos sobre o tema influência do organismo. A gente tinha aqui uma questão, a questão 369, que pergunta o seguinte: o livre exercício das faculdades da alma está subordinada ao desenvolvimento dos órgãos? Pergunta, né? E eles respondem: os órgãos são instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição, como a excelência de um trabalho está a da ferramenta própria à sua execução. Então, uma das coisas que influenciam é a grosseria da matéria, que exerce uma influência muito grande às manifestações do espírito, né? Como se fosse um vaso muito opaco, como os espíritos nos esclarecem aqui, né, na Terra, dado que em mundos mais adiantados essa materialidade ela diminui, mas aqui na Terra a grosseria é muito grande. Então, o nosso corpo serve para o espírito como uma, um meio de manifestação muito opaco, é um obstáculo muito grande, né? Então, além dessa materialidade, existem outros fatores que influenciam nesta manifestação, como o próprio desenvolvimento dos órgãos, por exemplo, uma criança, né, recém-nascida, tem ainda os seus órgãos não desenvolvidos por completo, o que impacta, obviamente, na manifestação do ser pensante, a essência espiritual ali por trás. Ainda, caso um outro fator que influencia é o da perfeição dos órgãos. Portanto, né, um cérebro que não tem esta relativa perfeição, vamos colocar assim, ou que de certa maneira é, está em desequilíbrio, isso também impacta muito fortemente na manifestação do espírito, que nós estamos falando das manifestações do espírito. Então, isto é o que nos é explicado aqui nesta questão 375. Portanto, a gente chega à conclusão que as alterações, as modificações associadas aos órgãos de manifestação do espírito impactam na forma pela qual ele se expressa. Por mais que aquele espírito ali, né, esteja passando por aquela situação com mais ou menos entendimento daquilo que se passa, né? E aí o Kardec pergunta ainda: então o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? Olha o que eles nos respondem. Sim, mas convém não perder de vista que, assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele, dentro de certos limites, e que pode acontecer impressionar-se o espírito temporariamente com a alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Pode mesmo suceder que, com a continuação, durando longo tempo a loucura, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência, de que ele não se libertará senão depois de haver desligado de toda a impressão material. Olha que interessante. Quer dizer, a matéria também exerce uma influência sobre o espírito, dentro de certos limites, como eles colocaram, né? Mas que esta impressão da matéria, ela perdura, ela continua a exercer uma certa impressão, mesmo depois que o espírito se desliga daquele corpo físico. Esta
influência, né, ou essa, vamos colocar assim, essa impressão, ela pode durar mais ou menos tempo, conforme a situação do espírito, né, que no plano espiritual estará em maior ou menor equilíbrio espiritual, mas também que leva em consideração o tempo no qual o espírito esteve naquela condição. Obviamente que este espírito que passou por uma existência na qual ele esteve, né, como ele colocou aqui, né, durando longo tempo a loucura, esse espírito que passou por essa existência desta maneira, obviamente que ele tinha algo a expiar, dado que Deus é justo. E esta situação para aquele espírito era resultado de algo que esse mesmo espírito provocou em outra existência. Portanto, ele estava reequilibrando, ganhando o reequilíbrio de si mesmo através desta situação que apressa o seu reequilíbrio, né? O atingir do seu reequilíbrio. Mas, então, considerando este espírito passando por esse processo necessário, entretanto, quando ele volta para o plano espiritual, ele ainda continua, né, necessitando de um certo tempo para readquirir aquele seu equilíbrio. Portanto, dura mais ou menos tempo conforme aquilo que o espírito conseguiu construir dentro de si, né? Mesmo assim, a impressão da matéria, que havia se tornado, né, um companheiro durante uma existência toda, continua refletindo sobre ele de uma maneira que ele guarde a recordação daquelas impressões, né? Então, por isso que só depois de um certo tempo ele acaba se desligando, né, de toda essa impressão material. Bom, na questão 376, nos é trazida a seguinte questão: por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? E os espíritos nos esclarecem: o espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente. Por isso, procura na morte um meio de quebrar os seus grilhões, ou seja, suas algemas, né? É interessante essa questão, porque nós podemos, inclusive, procurar, né, uma sugestão para leitura, né? Aqui no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem aqui, ó, o suicídio e a loucura, né? O Espiritismo, ele nos auxilia muito a enxergar, né, a compreender o motivo pelo qual a gente acaba passando por essas situações ou enxergando, né, dentro da nossa realidade, naquilo que nos cerca, situações que também afetam ao próximo. E o Espiritismo nos auxilia a compreender a justiça divina que se manifesta através dessas vidas sucessivas, através da pluralidade das existências. E isso nos traz mais responsabilidade dos nossos atos, mas também nos dá mais discernimento, nos traz a compreensão, nos dá a luz para que a gente possa direcionar os nossos esforços, para que aquilo que nos foi possibilitado seja utilizado em favor de todos. Isso também, esse entendimento, nos auxilia a compreender que aquilo que acontece conosco tem uma razão justa de ser. E que se a gente não encontra uma causa que nos leve a tal situação, que esta causa se encontra nas vidas passadas. E que nos auxilia a compreender também que a vida aqui no corpo físico ela é muito breve, ela é muito rápida, passa muito rapidamente. E frente à vida do espírito imortal, essa nossa existência é um piscar de olhos, é muito breve. E que o espírito, passando por essa situação com mais empenho, é, é, com mais esforço, né, vontade para se melhorar, mais ele vai se tornar feliz. E que situações como essa, expiatórias, também auxiliam ao espírito a se reequilibrar mais depressa. Então, esse entendimento, né, esta, esta clareza de raciocínio que o Espiritismo nos traz, nos auxilia a ter motivos maiores para nos resignarmos, nos auxilia a manter a nossa coragem, nos auxilia a nos mantermos firmes em mais um dia. E isso, para nós, serve como um grande antídoto é, contra esses atos que acometem contra a própria vida, né? O suicídio, aqui, como ele colocou. Além disso, o Espiritismo nos traz uma outra razão, né, para que a gente não siga por esse caminho. O Espiritismo nos esclarece, através dos relatos
dos próprios espíritos que cometeram esses atos, o sofrimento que eles tiveram, né, após acometerem contra as suas próprias vidas. Eles mesmos relatam para nós, tem lá na obra O Seu Inferno, né, na parte segunda, nos exemplos. Né? Basta ali procurar o relato destes espíritos, o sofrimento que eles cometeram, o que eles passaram, né, perdão. Né? E a gente vê lá no livro, aqui no livro dos Espíritos, que o maior atentado contra as leis de Deus seria o acometimento contra a própria vida. E a gente vê, né, o sofrimento que os espíritos mesmos passam. Então, este ato nunca será algo que vá resolver o problema, porque o espírito é imortal. E essa roupagem física ela é temporária. A gente acabando com essa roupagem física não vai acabar com o sofrimento do espírito. Vai, pelo contrário, aumentar muito mais. Então, para aqueles, né, que estão estudando, né, e que têm contato com pessoas que passam por essas situações, né, aos olhos do mundo, muito dolorosas, mas que para o espírito são importantíssimas, como a loucura, as deficiências intelectuais. Vejamos o quão bons são estes ensinamentos para este espírito, porque apesar da, da dificuldade, muitas vezes, da, da compreensão através dos órgãos materiais, tenha certeza que o espírito que ali está passando por esta situação, ele tem a capacidade de compreender todos esses ensinamentos, né? Então, vamos levar esses ensinamentos para essas pessoas. Vamos fazer uma leitura explicando sobre a vida do espírito imortal, explicando sobre a justiça divina, explicando sobre as vidas sucessivas, explicando a necessidade de passar por essas existências para que a gente possa se reerguer. E tenho certeza que esse espírito vai se renovar bastante, né? Então, é um convite que a doutrina espírita nos faz através dessas questões para que a gente se encoraje a levar esses ensinamentos para essas pessoas. Porque elas, na sua essência espiritual, vão se fortalecer. E isso leva, né, como consequência, um antídoto muito forte contra esse ato, que é o suicídio. Né? Então, faltam essas duas questões aqui para a gente trabalhar. Questão 377 fala o seguinte: depois da morte, o espírito do alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades? Pode ressentir-se durante algum tempo após a morte, até que se desligue completamente da matéria, como o homem que desperta se ressente por algum tempo da perturbação em que o lançara o sono. Então, aqui, né, para todos os casos, a gente sabe que o desligamento do espírito com relação ao corpo se dá de maneira progressiva, né? Os laços que prendem o espírito ao corpo, eles, como os espíritos nos esclarecem, eles se desatam, eles não se quebram. O que influencia isso é o tipo da morte e é a condição moral do espírito, como ele levou a sua existência, né? Se ele buscou mais espiritualizar a si mesmo ou se ele continuou bastante apegado à matéria. Esta, né, materialização, vamos colocar assim, né, essa ligação à matéria, dificulta muito esse desprendimento, enquanto a espiritualização do ser faz com que esse desprendimento aconteça mais facilmente. E durante esse processo, que é mais ou menos longo, a depender da elevação espiritual, esse processo pode durar mais ou menos tempo. E é durante este processo de desligamento que o espírito sofre o que a gente chama aqui de perturbação espiritual, né? É como se ele estivesse, né, o espírito se despertando de um sono, como a gente aqui, né? Quando a gente se desperta. É como se fosse aquela sensação que a gente ainda está recobrando a consciência de nós mesmos. Então, essa perturbação. Esse assunto é tratado no livro dos Espíritos e também é tratado, né, na obra O Céu e o Inferno, né, sobre a perturbação. Né, na parte segunda, ali no capítulo 1 da obra O Céu e o Inferno, fala bastante sobre isso aí, esse assunto. Muito interessante. Né? E por fim, na questão 378, né, vamos comentar aqui. De que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? Então, além desta perturbação espiritual, nós temos também a influência da matéria, que, como os espíritos nos esclareceram, né, esta a forma como a matéria influenciou o espírito durante aquela existência também faz com que sobre ele
permaneça uma impressão, né, mais ou menos dolorosa, que continua a impressionar o espírito, né? Que foi o que foi trazido, né, nessa questão aqui, ó, 375A. Então, de que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? Porque ele está perguntando assim, mas se ele já se desligou se o espírito já se desligou do corpo, como que o cérebro reage ainda, né? Ou como que essa alteração do cérebro reagiria sobre o espírito depois da morte? Olha, como uma recordação. Então, é uma recordação que o espírito tem daquelas impressões que permanece por algum tempo exercendo influência sobre ele. Um peso oprime o espírito, e como ele não teve a compreensão de tudo o que se passou durante a sua loucura, sempre se faz mistério um certo tempo, a fim de se pôr ao corrente de tudo. Por isso é que quanto mais durar a loucura no curso da vida terrena, tanto mais lhe durará a perturbação, o constrangimento depois da morte. Liberto do corpo, o espírito se ressente, por certo tempo, da impressão dos laços que aquele o prendia. A gente pode trazer também, por exemplo, alguns casos, né? Não necessariamente associados aqui à loucura, mas que são relatados pelos espíritos e que são bastante conhecidos por nós. Lá no caso do livro O Nosso Lar, né? Que o André Luiz, o espírito, relata a sua própria situação, ele se vê lá no plano espiritual, né, em uma situação, à primeira vista, né, bastante dolorosa. Ele se encontra no umbral, sofrendo ali as dores ainda que ele guardava, né, as dores como impressões que ele tinha daquilo que ele passou durante a sua existência corpórea. Então ele tinha as dores ainda na barriga, né, nos órgãos, no intestino, né, ele tinha aquelas dores ainda. E ficou por muito tempo com essas impressões. Lá no plano espiritual, no umbral, ele permaneceu durante 8 anos. Depois ele foi resgatado pelos trabalhadores do nosso lar para as as câmaras de recuperação, né, reabilitação. Eu esqueci o nome. As câmaras, né? De tratamento lá que eles foram resgatados. Esqueci o nome, como que é. Mas ele fica ainda por algum tempo, até que ele compreende tudo aquilo que se passou com ele, até que ele busca, né, uma melhoria de si mesmo enquanto espírito, e só aí as impressões que a matéria havia deixado, elas vão elas vão passando. E é isso, é o que acontece aqui também. São as impressões que um órgão, como eles colocam aqui, né, que estava desorganizado, continua a exercer influência sobre o espírito, que mesmo depois da morte, continua a receber aquelas impressões por meio de uma recordação que ele tinha, ou seja, é o seu espírito que guarda a lembrança daquelas impressões e estas impressões ressentem no seu veículo semimaterial, o perispírito, né? Então, meus amigos, terminamos o estudo aqui de hoje, né? E terminamos também este assunto aqui, idiotismo e loucura. O próximo tema, se eu não me engano, é infância. E aí, nós continuamos então o capítulo 7, a volta do espírito à vida corporal. E essa sequência de assuntos, né, ela é muito interessante, porque a gente está vendo qual é a influência do organismo nas nossas vidas aqui. Então, começa com a influência do organismo, agora passou por um contexto no qual a gente avalia as consequências dessa influência em determinadas situações. Depois, nós vamos ver quais são as influências dos órgãos na situação da criança, etc. Também vamos ver o esquecimento do passado, que se encontra neste capítulo. Bom, meus amigos, então agradecemos a Deus, a Jesus, aos nossos bons amigos que nos acompanham, que nos dão bons pensamentos, os nossos guias espirituais, né, os nossos mentores, os espíritos que nos auxiliam no dia a dia para que a gente possa seguir um bom caminho. Então, agradecidos, né, pela oportunidade do estudo, ficamos por aqui. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos e até um próximo estudo.